Sejam bem-vindos a essa aula, que eu vou mostrar algumas ferramentas que você pode utilizar para desenvolver algoritmos utilizando pseudocódigo, ou conforme nós vimos na aula teórica, também é chamado do Portugal. E eu vou mostrar algumas ferramentas em português. Você também encontra várias ferramentas em inglês, porém, para quem está iniciando em lógica de programação, é importante utilizar ferramentas em português, pois assim é mais fácil para entender os conceitos. Uma das mais famosas e utilizadas ferramentas é o VisuAlg. Nós podemos, inclusive, visualizar essa janela que mostra a definição de um algoritmo. Por exemplo, temos a definição de variáveis, início de um bloco, e aqui temos um exemplo do comando escreva, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas. Existem vários cursos sobre essa ferramenta. Você pode observar mais detalhes também sobre o professor que desenvolveu ela. Tem um manual bem interessante que você pode fazer a consulta caso você tenha alguma dúvida. Porém, o problema dessa ferramenta, pelo menos até essa versão, no momento da gravação dessa aula, em agosto de 2021, é que ela possui somente versão para Windows. Ou seja, se você estiver trabalhando com o Linux ou com o Mac, você não consegue fazer a instalação nativamente. Você precisaria usar uma máquina virtual ou algo nesse sentido. Portanto, nós não vamos focar nesse curso, nessa ferramenta. Outra ferramenta é o Portugal Studio, que é desenvolvido pela Univille de Joinville, e na minha opinião, essa é a ferramenta mais interessante. Ela tem um design um pouco mais moderno do que o VisuAlg, o que acaba sendo um pouco mais fácil para você desenvolver os algoritmos. Você pode visualizar mais detalhes sobre a ferramenta e também sobre os recursos que estão disponíveis. Clicando em Download, será feito o download da versão de acordo com o seu sistema operacional. Uma das grandes vantagens do Portugal Studio ser comparado com o VisuAlg é que o VisuAlg possui versão somente para o Windows, enquanto que o Portugal Studio possui versão para Windows, para Linux e também para Mac. No teste que eu havia feito, simplesmente a ferramenta não abria no Mac. Caso você queira fazer o teste, você pode utilizar o instalador do Windows e do Linux e verificar se vai funcionar corretamente. A vantagem dessa ferramenta é que ela possui uma versão na web, que é o Portugal Web Studio. Portanto, é muito mais fácil para você desenvolver os algoritmos, pois caso você tenha algum problema de instalação ou alguma particularidade no sistema operacional, se você tiver uma conexão com a internet, você consegue fazer o desenvolvimento dos exemplos. O foco do nosso curso será nessa ferramenta. Aqui, inclusive, podemos observar alguns exemplos, como, por exemplo, operações aritméticas. Vamos dar 2 cliques para abrir esse exemplo. Clicamos aqui embaixo em explorar exemplo e note que nós temos um programa que vai fazer a leitura dos valores e vai calcular a soma, subtração, multiplicação e divisão. Temos a definição das variáveis, tipo real, comandos escreva, comandos leia, e aqui embaixo temos as operações. Se nós clicarmos nesse botão, ele vai executar esse programa online diretamente no browser. Por exemplo, digite o primeiro número, colocamos 10, apertamos um Enter, digite o segundo número, 5. Note que nós temos os resultados. A soma dos números igual a 15, subtração 5, multiplicação 50 e a divisão igual a 10. Logo na sequência, nós vamos fazer a implementação de alguns exemplos passo a passo. E uma outra opção é o Portugal Online, é uma ferramenta desenvolvida na linguagem de programação Java, e uma das grandes vantagens
é que ela foi baseada nesse livro, Fundamentos da Programação de Computadores. Você pode observar a capa desse livro caso você tenha interesse em mais detalhes sobre lógica de programação. E nós podemos acessar esse link que mostra o trabalho de conclusão de curso que foi desenvolvido para a criação dessa ferramenta. E para você executar essa ferramenta, você precisa ter o Java instalado no seu computador. Você pode digitar no Google JRE Download. JRE significa o Java Runtime Environment. Podemos acessar esse primeiro link e você pode fazer o download e a instalação de acordo com o seu sistema operacional. Podemos voltar para esse site do Portugal Online. Existem algumas maneiras para você executar no seu computador. A maneira que eu testei foi utilizando o offline. Nós baixamos o Portugal Online. Será feito o download desse arquivo portugal.jar. Podemos dar 2 cliques e aqui temos a ferramenta que você pode executar diretamente na sua máquina. Vamos clicar em arquivo, abrir exemplo. Temos um primeiro exemplo de estrutura sequencial. Podemos clicar nesse botão para aumentar a fonte. Definição de um algoritmo. Aqui nós temos o final do algoritmo, fazemos a declaração de variáveis, por exemplo, N1, N2, M são do tipo numérico, escrevemos, digite 2 números e fazemos a leitura do N1 e do N2. Logo na sequência, a variável M, que é a multiplicação, recebe N1 vezes N2 e mostramos o resultado. Podemos clicar nesse botão para executar. Temos a mensagem, digite 2 números. Por exemplo, número 10, clicamos em entrar. Número 5, clicamos em entrar. Multiplicação igual a 50. Perceba que é bastante fácil para usar essa ferramenta. E uma vantagem dela é que foi baseada totalmente naquele livro Programação de Computadores. Ou seja, para você ter acesso à documentação da ferramenta, basta que você faça a leitura do livro. Conforme você pode observar, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas e nesse curso nós vamos utilizar o Portugal Web Studio pelo fato de que é necessário somente ter uma conexão com a internet e você pode executar os exemplos independente do sistema operacional que você estiver utilizando, tanto Linux, quanto Windows, quanto o Mac. Com isso, a acessibilidade para o desenvolvimento dos exemplos é maior. E caso você queira executar os exemplos na sua própria máquina, todos os códigos que nós digitarmos aqui na interface web podem ser utilizadas no Portugal Studio quando você faz o download da ferramenta. Portanto, você tem 2 opções para seguir esse curso, ou você pode utilizar o navegador, ou você pode fazer o download da ferramenta. Na próxima aula, vamos fazer o desenvolvimento do primeiro exemplo. Obrigado e até lá!